Glória a Deus. Aleluia. Sol. Sol. Glória a Deus. Sol, sol. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o seu sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós te louvamos, te bendizemos, pois até aqui nos ajudou o Senhor. E nós somos gratos pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade em favor de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu vim para dizer:
chego ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música escurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Sei de mensurar meu valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Mesmo eu sendo pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. A ti eu vou clamar,
tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós carregamos em nossas vidas. Independente da situação, Deus é bom. Na luta, Deus é bom, porque certamente mesmo com a luta Ele é conosco. Na enfermidade, mesmo na enfermidade, eu creio que o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus. A nossa vitória é no passo a passo, né? Quando nós vamos subir uma escada, nós nunca vamos conseguir pular 10 degraus. Vamos supor que 2 metros de altura, você não vai conseguir pular lá em cima, lá no 10º degrau. Mas a nossa vitória é um passo a passo, degrau em degrau. Com certeza, às vezes tem pessoas que são mais rápidas, né? Consegue andar mais rápido, chegar em algum lugar mais rápido. É que nem carro. O carro, às vezes, tem um carro mais rápido, programado para 220, 240, né? Mas, às vezes, a gente tem aquele carro simplesinho, vai ali nos 90, 100 por hora, mas vai chegar da mesma forma. Às vezes você fala assim, mas está tão difícil, né? Parece que está demorando tanto. Eu sempre tive comigo que Deus não atrasa nada em nossas vidas. Tudo é no tempo certo. Amém? Louvado seja Deus, porque esse tempo é o melhor tempo. O melhor tempo para as nossas vidas é o tempo de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque o tempo dele é melhor daquilo que eu pretendo dentro do meu próprio tempo. Amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mais preciso aprender a confiar em ti. Mais preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Senhor. Também sei. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem
preciso aprender a confiar. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu passo a palavra para a pastora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Antes de estarmos passando para os dízimos e para as ofertas, nós já estamos preparando um primeiro culto das crianças. Será no dia 25 de outubro, às 4 horas da tarde, é num sábado. Será uma grande festa, um culto lindo ao Senhor. Então, vai convidando você que tem sobrinho, você que tem neto, você que tem amiguinhos, para que possamos fazer uma grande festa para o Senhor. É um culto de criança, é um culto de adoração ao Senhor, que as crianças vão estar adorando, nós estaremos servindo cachorro-quente, vai ter doces, vai ter brincadeiras. Então, vai já convidando para que realmente seja uma grande festa. Amém? E eu quero ler em Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Traga o dízimo, a oferta do Senhor, põe no gasofilácio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estenda suas mãos aqui para o altar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós já Te adoramos, meu Pai, com os louvores, Te adoramos com os dízimos, com as ofertas. Papai querido, abençoa os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Venha prosperar, meu Pai, 100 vezes mais essa oferta, a fidelidade do Teu Filho. Vai repreendendo, meu Pai, todo o mal na vida financeira do Teu Filho, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continua conosco, continua falando aos nossos corações, Pai, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Assim seja. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Você vai sair do teu lugar e cumprimentar o teu irmão em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Recebi um novo coração,
coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, aleluia, Jesus, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no profeta menor Oséias, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Oséias, profeta menor, capítulo 5, versículo 15. Profeta menor quer dizer, irmãos, que ele escreveu um livro pequeno. Não quer dizer que o ministério dele foi pequeno, viu? Amém? Não é que ele era uma pessoa pequena, não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Que o livro dele foi curto. Oséias capítulo 5, versículo 15. Aleluia. Graças a Deus. Oséias capítulo 5, quem achou, diga amém. Oséias, Joel e Amós. Aleluia, Jesus. Você vai chegar em Daniel, vai subindo, amém? Daniel, Oséias, Joel e Amós. É vizinho de Daniel, né? Oséias é vizinho de Daniel. Glória a Deus. Já li o livro de... Glória a Deus. Já li o livro de Daniel, já estou no livro de Oséias. E já li Amós também. Hoje foi o livro de Amós que eu li. Aleluia. Glória a Deus. Não é para me gabar, mas é para incentivar as pessoas a ler a Bíblia. As pessoas compram uma fortuna em livros, né? Livros gospel, e desprezam a palavra de Deus. Então, desde 2008, eu leio a Bíblia cronologicamente. Então, 2028 vai fazer 20 vezes que eu leio a Bíblia inteira. E não abro mão. Amém?
Não abro mão, 4 capítulos por dia é o meu vício, aleluia. Que vício bom, né? Ler a Bíblia, 4 capítulos por dia. Tem que ser disciplinado. Tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar para ler quase 20 vezes já. Daqui 3 anos, vou completar 20 vezes que eu leio o livro. Mas tem pastores do tempo dos reformadores que leram a Bíblia 200 vezes, né? Tem um reformador que leu a Bíblia de joelho várias vezes inteira. Então eu sou pequeno diante dos reformadores. Vamos ler então Oséias capítulo 5 versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias capítulo 5 versículo 15. Olha o convite que Deus faz. Olha a declaração que Deus faz para todo Israel, que serve para nós hoje, que serve para a nossa sociedade. De novo, ó. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, aleluia. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí ele faz a promessa, oh glória a Deus, aleluia. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia, aquela que vem no tempo certo, igreja, seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos em Tua presença, nesse santo lugar de oração, na casa do Pai, na presença do Espírito Santo de Deus, na presença dos anjos, da Tua igreja, da Tua noiva, Senhor. Nós pregando para esses Teus filhos, ó Pai, pregando também para as redes sociais. Pai querido, esse Teu filho que está ouvindo distante, longe, perto, meu Deus, possa receber a palavra da cura, do renovo, da libertação, do meu Deus, da restauração. Pai querido, entra agora na família, entra agora no casamento, entra na vida desse jovem agora, Senhor, entra na vida financeira desse homem que não sabe o que fazer, Senhor. Manifesta agora a Tua cura e o Teu livramento, dá força, Pai, para que o Teu filho chegue até o fim dessa pregação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que ele receba essa palavra numa boa terra, gere fruto e frutifique em nome de Jesus, amém? Pode se assentar glorificando a Deus. Irmãos, não existem coincidência no reino dos homens. Fala assim: não existem coincidência no reino dos homens. Irmãos, às vezes um acidente que acontece com você e não te causa algo pior, é o livramento de Deus, é a mão de Deus. Às vezes você recebe uma promoção no emprego, não é coincidência, não é fruto às vezes do seu esforço, mas é a providência de Deus. Então nada acontece por acaso. Como nós acabamos de louvar aqui, você precisa cantar e entender a letra do louvor, porque o louvor também é uma pregação. A melodia, né? A melodia, as notas, viu, Emanuela? As notas, a melodia fala ao teu coração, mas a letra fala onde?
na tua mente, no teu racional, na tua emoção. Então por isso que na hora do louvor Deus liberta, Deus cura, Deus levanta. Na hora do louvor os demônios batem em retirada, porque também o louvor faz parte da adoração, da entrega a Deus. É o fruto dos nossos lábios, é a oferta, é a primícia dos nossos lábios. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo essa semana. Foi um grande livramento. Eu não sei o que aconteceu com o mecânico, se ele esqueceu de apertar as porcas, se ele apertou demais, eu não sei se ele estava distraído no celular, eu não sei se ele estava preocupado em acabar o serviço e ir para o outro. Mas eu só sei, irmãos, que eu falei para a pastora, foi levar a Giovana numa amiga. E aí eu falei, passa no RG, na loja, e compra um rolinho de fita dupla face. Quem está entendendo? Estou fazendo propaganda do RG aqui do Geraldinho, né? Deus abençoe Geraldinho. E aí, irmãos, ela falou, olha, não vai dar tempo. Eu vou passar para outro lugar e vou levar a Giovana. Mas eu não sei o que aconteceu. Ela passou primeiro no lugar para comprar a fita dupla face. E sabe o que aconteceu? Fala, o que, pastor? As irmãs que vieram quinta sabem. Irmãos, a pastora me ligou desesperada, porque a roda do carro caiu. A roda do carro caiu. Essa semana foi uma semana de ataques sobrenaturais do mal contra a minha vida, contra a minha família. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora você vai entender o livramento de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Aí, irmãos, eu falei, passa para um mecânico para me explicar o que aconteceu. Todas as porcas do pneu direito estavam esplanadas, estouradas. E tinha uma do lado esquerdo, depois que o mecânico me falou. Deus abençoe o mecânico. Eu fiquei numa ira, eu fiquei num nervoso, sou humano. Fala assim, o pastor é humano. Eu já perdoei, bola para frente, não cobrei a despesa que teve do carro depois. Eu vou ter que comprar o paralama, comprei outros parafusos, a mão de obra. Deus abençoe o mecânico, Deus abençoe ele. E de repente, irmãos, o cara me liga e fala, os 3 parafusos estão esplanados. Eu falei, vê se dá para apertar para chegar aqui, para depois eu mandar arrumar. Liguei para o mecânico falou, olha, está lotado de serviço, não dá para ir buscar. Eu falei, Regina, pastora, deixa ele fazer o serviço, que eu vou dar um jeito, depois eu passo lá e pago, né? A gente dá um jeito. E aí, irmãos, apertou os parafusos, deu tudo certo. Falei, onde está o paralama? O paralama arrancou, né? Uma moldura, guardei. Amassou a lateral do carro. E esse mês eu fiz o investimento do carro. Arrumei a parte da embreagem. Arrumei o ar-condicionado. Coloquei em sulfilme, o carro ficou, uma maravilha, né? E se Deus quiser, Ele me dá outro carro futuramente. Mas pé no chão, igreja, pé no chão, né? Pé no chão. Nós precisamos ter a certeza de que Deus dá tudo no tempo certo para a gente. Aí eu fiquei nervoso, fiquei irado, né? Um clima pesado. Tudo bem. Aí eu fui raciocinar. Eu fui para Limeira. De Igarapava passei em Guará. De Guará eu passei em Altinópolis. Mas antes de Altinópolis eu passei na igreja do pastor Roberto. Deixa eu lembrar o nome da igreja dele, meu Deus do céu. Pastora, me lembra aqui. Aleluia, Jesus. Foi pertinho de Altinópolis. De Altinópolis nós seguimos, irmãos, em direção a Limeira. E os 3 parafusos estourados, 4 parafusos estourados. Mais de 400, quase 400 quilômetros. Porque de Igarapava até Limeira vai dar mais de 400.
Aí nós voltamos cortando o meio do caminho, Serrana, chegamos em Altinópolis, passamos pela igreja do pastor Roberto. Cheguei em Guará, entreguei o pastor Romualdo, Orivaldo, Roberto. E a gente brincando, eu passando nas curvas 90, né, 100, que nem você falou. E ele falou, olha, toma cuidado. Eu falei, confia, eu já fiz muitas essas caminhadas. Contando que o carro estava 100%. Eu confiro água, confiro óleo, eu faço a calibragem do pneu. Mas a gente confia no serviço dos outros, né? Tem um mecânico que falou assim, se o Ayrton Senna tivesse checado o que o mecânico fez, ele não tinha morrido. E aí, irmãos, eu vim para cá, chegamos, graças a Deus, nenhum parafuso soltou. Você pode dar glória a Deus por isso? Não aconteceu nada. Nós 4 pastores era para estar na frente de um caminhão. Era para estarmos batendo na frente de um caminhão, ou cair numa ribanceira, porque o pneu solta, o carro ele desgoverna, não tem mais o controle, sim ou não? Então tudo pode acontecer quando o pneu solta, ele sai arrastando na pista. Mas a mão de Deus nos guardou, a mão de Deus nos salvou. Foi erro do mecânico? Não sei, mas só sei que o diabo usa dessas coisas para destruir o ser humano. Não chegou o meu tempo, não chegou o tempo daqueles pastores, porque a mão de Deus segurou a gente. Nós temos algo para cumprir ainda sobre a face da terra. Enquanto não cumprir o que nós fazemos, Deus não vai nos levar. Deus não vai te levar enquanto Ele não cumprir as promessas dEle na sua vida. Enquanto Ele não realizar a boa obra na sua vida, aleluia. Aquilo que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam. Então aqueles que Deus chamou, como diz o apóstolo, Deus faz o convite para todos, mas só alguns que vêm, aleluia. Aqueles que Deus chamou e obedeceu, aqueles que Deus chamou, também justificou, aleluia. E aquele que Deus justificou, também glorificou. Ele vai te justificar, Ele vai te glorificar não como um Deus, Ele vai te glorificar como filho de Deus vencedor, como filha de Deus vencedora, para a glória do nome dEle. Então, irmãos, o diabo também usa a coincidência, você sabia? Como Deus usa a coincidência, o diabo também usa. Às vezes o carro quebra no meio da estrada, ou você atrasa para você fazer uma viagem, é um livramento de Deus. Então, irmãos, o tempo, a natureza, os movimentos do carro, o anjo, eu acredito que o anjo de Deus segurou esse pneu, irmãos. Não tem coincidência, não tem falar blá blá blá, o carro, os parafusos suportaram. Irmãos, não tem coincidência, todos os parafusos não estavam desplanados, mas o anjo de Deus, o poder de Deus segurou esse pneu. Então obrigado, Deus, por esse livramento. Eu glorifico a Deus por esse livramento. Então nós precisamos se voltar para Deus em toda a situação. Tem hora que uma mulher para de acreditar em Deus porque o filho foi recolhido através do câncer. Tem hora que o camarada ele desacredita de Deus porque a mulher abandonou. Tem hora que o camarada desacredita de Deus porque perdeu a mãe ou perdeu o pai. Tem hora que o camarada desacredita de Deus porque faliu. Mas aleluia, Deus, irmãos, Deus continua sendo Deus. Se você for curado, Ele é Deus. Se você não for curado, Ele é Deus. Se Deus não tivesse me livrado com esse carro, Ele continuaria sendo Deus na minha família, na vida das minhas filhas, na vida da minha esposa. E a vida continuaria, porque Ele é Deus. Então não devemos atribuir as coisas dos homens a Deus. O ímpio morre de câncer, o crente morre de câncer. O ímpio morre de acidente de carro, o crente morre de acidente de carro.
Há adultério na família de um crente, na vida de um homem tem, na vida do ímpio também tem, mas nós devemos olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi isso que Jesus nos ensinou e passou para os apóstolos. Aí o apóstolo Paulo fala: olha, oh glória, esquecendo-me das tragédias, dos traumas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ninguém vai me parar, ninguém vai te parar. Levanta dessa tua posição de entrega. Tem hora que o diabo ele faz de tudo para você parar uma coisa boa que você está fazendo. Não pare. Quebrou o carro, eu vou arrumar e eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Como Jó disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim e nu eu voltarei para o seio do meu Pai, para Deus, para o céu. E as pessoas, desde o tempo do primeiro homem, de Adão, até nos dias de hoje, irmãos, o que Deus nos diz, o que Deus nos fala: guarda o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. Guarda o teu coração. Está cheio de crente desigrejado, está cheio de crente desviado, porque não guardou o coração, irmãos. Guarda o teu coração. A cerveja entorpeceu o coração, a mulherada entorpeceu o coração, a frieza espiritual entorpeceu o coração, as notícias ruins do mundo entorpeceu o coração. Por isso que Deus nos fala, sempre nos alerta na palavra: guarda o teu coração, aleluia. Do coração sai assassinato, do coração sai traição, do coração sai morte, do coração sai vingança, do coração sai inveja, do coração sai abandono. É por isso que o pastor não se apega com muita gente, irmão. Você reparou? Eu não sou de me apegar com ninguém, eu sou de me apegar a quem está próximo de mim. Eu valorizo quem está próximo de mim, porque o ser humano, a tendência dele é abandonar, a tendência dele às vezes é trair, e eu preciso valorizar os que estão comigo, aleluia. Como Jesus disse que eu devo lutar por uma ovelha, que você deve lutar por uma ovelha, como Davi lutou por uma ovelha. Então eu valorizo quem está comigo e não quem virou as costas, quem me abandonou. E não é só no tempo de hoje, é do passado. Muitos passam pela tua vida, alguns ficam, ou nenhum fica, mas Jesus ele fica com você até o fim. Porque é da natureza humana, irmãos, é tirar o seu melhor e te abandonar. Sim ou não? Isso acontece em todas as áreas, até para liderança pastoral, bispal, episcopal. A gente tem que cuidar do rebanho, da ovelha, como se fosse a nós mesmos. Então as pessoas tiram muito e não dá nada. E aí Deus fala dessa geração do tempo de Osés, que também está hoje aqui. Olha o que o Deus fala: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Porque existe muito tempo, no tempo de hoje, um silêncio de Deus. Existe o silêncio de Deus, porque a geração de hoje abandonou a Deus, por causa do dinheiro, por causa da doença, por causa da situação financeira e econômica. Viraram as costas para Deus, irmãos. A gente vê isso, a humanidade doente, buscando refúgio aonde? Nas farmácias, buscando refúgio nas biqueiras, buscando refúgio no pronto-socorro, para no outro dia fazer as mesmas coisas, buscando refúgio nas drogas, longe da presença de Deus. Aí Deus fala assim: olha, eu vou sentar no meu trono e ficar quieto, até, olha aí ó, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Oh irmãos, é um aviso para nós.
aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu preciso estar assim, vigilante. Eu preciso estar vigilante. Eu como pastor, quem está me ouvindo como pastor, precisamos estar vigilante. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É tempo de a gente pregar a palavra do jeito que ela é. Porque se a gente não pregar do jeito que ela é, irmãos, esse povo não vai se voltar para Deus. Esse povo não vai buscar a Deus. Você pode pintar a igreja de preto, você pode trazer banda, você pode fazer, um monte de coisas, estratégias, mas se não tiver a presença de Deus, o povo não se enraiza, o povo não fica na presença de Deus. Porque eu estou na igreja desde os 10 anos de idade, e eu sei o que muda é caráter do ser humano, buscando a face de Deus, com arrependimento, com testemunho, irmãos, com entrega. Os sinais acontecem quando o povo crê, e o povo vive Jesus verdadeiramente. Então quem está me ouvindo na rede social, reconheça, nós precisamos, todos nós, olhar para dentro de nós, nos policiar dentro de nós. O que eu errei, meu Deus, para se afastar dos caminhos de Deus? Tem gente que fala assim, foi eu mesmo, me afastei, me esfriei, Tem gente que reconhece o erro mesmo. Eu estou precisando de Deus, eu estou precisando voltar. Outros culpam a igreja não me visitou, a igreja não me amou, a igreja não me recolheu, a igreja não veio me visitar. Irmãos, de 10 anos de idade até hoje, sabe quantas visitas de pastor eu recebi? Duas. Pastor José, quando eu estava numa cama de enfermidade em Araçatuba, com o irmão Casarinho, policial, convertido. Deus recolheu ele, o ano passado, esse ano. E o pastor Silvio fez uma visita para orar para o meu irmão Daniel na época. Nem foi para mim. Visita de irmãos eu tive algumas assim, de 3 a 4, em todo esse tempo. Mas o que eu tinha no meu coração, que eu tenho que servir a Deus, é para agradar a Deus e não os homens. Eu tenho que olhar para Jesus, porque senão eu caio. Pedro olhou para os ventos, Pedro olhou para as ondas e afundou. Temos que continuar olhando para Jesus e segurar na mão dele, irmos ao encontro dele e segurar nas mãos dele. E Deus tem hora que ele silencia. O Espírito Santo se afasta do homem. E quando o Espírito Santo se afasta, os demônios se aproximam. Por isso que Jesus fala, olha, quando eu expulso um demônio de uma pessoa, e ela não dá entrada na verdade, ela não quer seguir a igreja, não quer seguir a palavra, não quer ouvir o pastor, vem 7 demônios piores. E o estado daquela pessoa é pior, fica pior. Batiza de qualquer jeito, não dizima, não oferta, não frequenta a igreja regularmente, não ouve os conselhos do pastor. E o batismo é um batismo jogado fora, porque ela vai para o mundo, ela vai no oba-oba, ela vai no ânimo para batizar, não tem uma conversão verdadeira. O que é conversão verdadeira? Mudar de direção. Eu abandono o pecado da idolatria, eu abandono o pecado do roubo, eu abandono as bebidas, as drogas, eu abandono o fumo, eu abandono aquilo que me traz o mal na minha vida. E está cheio dessa geração hoje, irmão. Chegou, batizou, e joga no mundo. Não tem acompanhamento, não tem uma verdadeira conversão genuína. Os pastores de 30 anos atrás estavam certos. Não podemos abrir brecha, irmãos, para o mundanismo, aceitar Jesus de qualquer jeito, tocar no altar de qualquer jeito. A minha igreja aqui que Deus me preparou é uma benção. Mas tem altares, irmãos, contaminados com prostituição, altares contaminados, irmãos, com briga, com disputa. Só vai na igreja no dia da festividade, sim ou não? Mas não tem regularidade dentro da igreja, não tem convencimento, não tem convertimento da presença do Espírito Santo. Estamos pintando a arca, Estamos, como se diz, a arca não tem mais a glória, está se pintando a arca.
mas a presença de Deus se manifestava do céu para a arca, irmãos. A gente está tentando encapar a glória de Deus, tentando mascarar a glória de Deus. Por isso que Deus se silenciou. Não é porque Deus não está, como se diz, nos ouvindo. Ele ficou quieto, ele está ouvindo, mas ele está quieto. Porque os homens, a sociedade, não está achando o que procura. A sociedade tem que procurar e achar dentro da igreja, irmãos, a presença de Deus, do Pai, uma palavra verdadeira, aleluia, uma palavra de convencimento, uma palavra de mudança. A mensagem de João Batista era simples, irmãos. Ó, soldado, não exagere nos impostos com as pessoas, não bata nas pessoas. A mensagem de João Batista era de arrependimento. A de Jesus, mesma coisa. E a geração de hoje, de crente convertido e crente que se afastou, não suporta mais ouvir a palavra de arrependimento, de mudança. Sim ou não? Ele quer uma pessoa, quer uma palavra, irmãos, de conforto, quer uma palavra para aliviar a dor, mas a raiz da dor, ela não quer mudar. A raiz da dor é uma falta de perdão, a raiz da dor é uma bebida, a raiz da dor é um adultério com a amante. A raiz da dor é o amor ao dinheiro, a ganância, a usura, a mentira, a inveja. Então nós vivemos uma geração, eu tenho fé em Deus, mas Deus não sabe nem quem que ela é, e ela nem sabe quem que é Deus. Vamos continuar aqui, ó. Até que reconheçam culpados. Neemias, Jeremias, todos os profetas verdadeiros, primeira coisa que eles faziam, irmãos, olha aqui, primeira coisa que eles faziam: Senhor, me perdoa e perdoa os pecados dos meus pais, aleluia. Arrependiam no pó e na cinza. É o que a gente precisa fazer, buscar a Deus com arrependimento, com mudança, aleluia. Busque a minha face. Não é para você buscar o dinheiro, não é para você buscar mudança na tua família, não é para você buscar um outro emprego melhor, é para você buscar a face de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Porque se você tem Deus, você tem tudo, aleluia. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, lá no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, lá no céu já tem morada. Aleluia, irmãos. Busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Deus ouve a sua oração, a tua oração, a oração de quem está afastado, desviado, porque Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, só que Ele fala assim, ó: você pode estar angustiado de madrugada a me buscar, você que está longe da minha presença. Olha, continuando, olha aí, ó: de madrugada buscarão, vinde. Ele fala para essa pessoa, irmãos: vinde e tornemos para o Senhor. Não é você tornar para a igreja, né? Você vai para a igreja, mas você tem que tornar para a igreja buscando ao Senhor. Você tem que voltar para a igreja com o objetivo de buscar a Deus. Você tem que vir para a igreja dar frutos para Deus. Você tem que vir para a presença de Deus para agradar a Deus. Aí eu vou, porque o pastor me convidou. Aí eu vou porque eu ouvi a mensagem. É uma mensagem boa. Mas você tem que vir para buscar ao Senhor, a Jesus, porque Ele despedaçou. Como está a nossa vida hoje? Como está a tua vida hoje? Tua vida está bem, está estabilizada, mas muitos estão com a vida despedaçada. Está desempregado, tem problema de câncer na família, alguém da família alcoolizado, dependente de remédios, e as pessoas estão paralisadas espiritualmente.
paralisadas pelo diabo. E é tempo de ter um despertamento, é tempo de ter uma atitude. Eu vou buscar a Deus para ver se melhora. Não, eu vou buscar a Deus porque Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos os seus problemas vão passar, e você vai estar diante de Deus para prestar conta para Deus. Tudo que você está passando hoje, tudo que você passou de abandono, de traição, de perca financeira, perca familiar, e eu estou pregando para mim, viu? Tudo que eu passei de traição, não estou falando de esposa, de jeito maneira, os da minha própria casa espiritual e familiar, já me viraram as costas, já levantaram o calcanhar para mim, não vou nem falar. De abandono, traição, fofoca, ameaça de morte, eu já passei. Você também já passou. Só que tudo isso vai passar, irmãos, aleluia. Tudo isso vai ter um fim, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas se você morrer em Deus, se você estar em Cristo, continuando, ó, aleluia, vinde e tornemos para o Senhor. Eu não tenho que tornar para quadrangular. Eu vou voltar para quadrangular. Você tem que voltar para o Senhor Jesus, aleluia. Entregar o teu coração a Deus, entregar a tua vida a Deus, tua obra a Deus, teus dons ministeriais a Deus, aquilo que você fazia, adorava a Deus. Lembra de onde eu te tirei, lembra de onde você parou e volte. Começar é bom, fala assim, começar é bom. Mas o melhor de tudo é terminar bem, aleluia. Termina bem, termina bem. Deixa um legado diante de Deus, que Deus lembrará de tudo que a gente faz. Agora, se a gente recuar, se a gente falhar, a gente perde. Está escrito em Ezequiel. Se a gente se afastar de Deus, tudo que a gente fez de bom não vai ser lembrado. Sabe que as pessoas vão lembrar da pessoa que era bênção aqui e se afastou? Das coisas ruins. Se eu cair hoje na fé, hoje, agora, você não vai lembrar do que eu fiz de bom aqui nesses 2 anos. Vai fazer 2 anos já, irmãos, em dezembro. Não vai lembrar, vai lembrar da minha queda. Então temos que lutar para terminar bem, aleluia. Combati um mau combate, amém? Não, combati um bom combate, encerrei a carreira, aleluia, e guardei a fé. Esqueça das coisas que ficaram para trás, irmão, irmã. Abandona quem falou mal de você lá atrás, abandona quem te deu prejuízo, abandona tudo que é de negativo, que te puxa para baixo, abandona tudo que te leva ao desespero, à tristeza. Tem um louvor que a igreja católica aqui no fundo canta assim, ó, e o pastor na época cantava lá também. Deixa a tristeza de lado e venha ser feliz com a gente. Existe a felicidade para quem tem fé e olhar para frente. Quem tem Jesus não fica triste, vive contente. Tem que olhar para frente, irmãos, que atrás vem gente. Tem que olhar para frente, senão você tropeça. Fica andando de cabeça abaixo para você ver. Você vai levar um tropicão, né? Pode andar com a cabeça muito baixa não, porque vem um caminhão te pega, vem uma bicicleta te atropela. Não vem ou não vem? Vem um gordão te dá te joga para o lado. Vem uma gordona te joga para o lado. Anda de cabeça erguida, olhando lá na frente, ó, enxergando tudo. Aleluia, olha para frente. Não olha para trás não. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para frente. Você não é caranguejo para andar para o lado, ó, né? Tá que nem caranguejo. A pessoa não dá um passo para frente e 2, 3 para trás, não. Dá um passo para frente. Espera o momento, dá mais 2. Mas recua não. Não recua não. Não se afasta de Deus não. Não se afasta da igreja não. Continua fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer. Aleluia, continuando. Porque Ele, olha, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Aleluia. Não é o cabelo sarará não, viu? Amém? No sarará que Ele vai te curar, que Ele te cura, Ele está te curando. Lembra de onde você estava?
Eu me lembro de onde eu estava sempre, irmãos. Não para me jogar para baixo. Eu lembro de onde eu estava e onde eu estou hoje. Aleluia. Valorizar o que Deus me deu, o que Deus me proporcionou. Lembra de onde Deus te tirou. Aleluia. Olha aqui. Fez a ferida e a ligará. Que todos nós voltemos a crer mais. Que nós todos voltemos a estar mais ligados na videira verdadeira. Ligado na videira verdadeira que é Jesus. Sair da videira falsa. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Como que o profeta, aleluia, como que o profeta Osés revelou a morte e a ressurreição de Jesus, irmãos, aleluia, há mais de 600 anos antes de Cristo, aleluia. Se Isaías profetizou 725 anos antes de Cristo, a morte de Jesus na cruz. No Isaías 53, Osés está bem mais para frente. Então, irmãos, que coisa tremenda e maravilhosa. Aleluia! Nós ressuscitamos com Jesus na cruz e vencemos o anjo caído, o querubim caído, que é Satanás. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? E aí, irmãos, olha aí, tem pessoas que estacionam na igreja, vem de vez em quando, só vem na Santa Ceia, e agora nem a Santa Ceia vem mais, abandona. Sim ou não? Aí, por quê? Não ouviu a palavra de Deus. Não ouviu. Olha o versículo 3, o que é para continuar fazendo? É reclamar do pastor? É desanimar? É parar de vir na igreja? Irmãos, é uma desculpa satânica. Eu estou na usina. Eu estou trabalhando, não dá para vir. Irmãos, não tem uma folga que cai numa terça-feira? Tem ou não tem? Não tem uma folga que cai na quinta? Não tem uma folga que cai no domingo? Aí a pessoa é amante de si mesmo, como diz a Bíblia. Eu vou descansar, não vou na igreja não. Descansa, que o diabo está trabalhando para te matar, para destruir. Fica folgado, folgada, que o diabo está trabalhando nos bastidores para destruir tua família. Não é tempo de descansar não, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se entregar a Deus, é tempo de se esforçar para buscar a Deus. Eu estou pregando para mim e para você. Tem um rapaz que falou para mim: olha, pastor, o senhor está trabalhador mesmo, hein? O senhor abre igreja na terça, na quinta, no domingo. Eu falei: eu abro, porque um dia essa porta vai se fechar. Jesus Cristo vai vir nas nuvens para buscar a sua igreja, e não vai ter mais esse barulho santo de microfone não. Não vai ter mais barulhinho de violão não, viu, Coca? A igreja não vai estar mais aqui. Não vai ter desculpa. Terça-feira essa porta está aberta para buscar Deus. Quinta-feira essa porta está aberta para buscar Deus. Domingo essa porta está aberta para buscar Deus. Mas eu não gosto da quadrangular. Tem um monte de porta aberta falando de Deus, buscando a face de Deus, adoração. Eu amo a quadrangular. Então você vem na quadrangular. Aleluia. Continuando aí, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, Ele é uma fonte inesgotável de poder, Ele é uma fonte inesgotável de saúde, Ele é uma fonte inesgotável de alegria. Na presença de Deus até a alegria salta de prazer, amém? Não, até a tristeza salta de prazer, de alegria. Até a tristeza, irmãos, se converte em alegria na presença de Deus. É uma coisa inexplicável. A regeneração espiritual, a conversão espiritual, a mudança espiritual é uma coisa inexplicável. A pessoa abandona tudo que é ruim e vem para a presença de Deus, é inexplicável. A cura da alma é inexplicável, mas Deus tem o poder de nos curar. Aí Ele faz a promessa: vão conhecendo a mim, vão buscando a mim, vão se aprofundando a mim, porque sabe o que eu tenho para vocês? Eu vou vir como uma aleluia, eu vou vir como o sol da manhã. Oh, coisa boa, irmãos, quando está frio e sai o solzinho, você vai no sol, se aquece, que coisa maravilhosa. Olha aí, como a alva será a sua saída. Quando o segurança trabalha numa empresa, irmãos, à noite, a madrugada toda, ele espera o amanhecer para ir para casa, para tomar um café,
para descansar. Como, né? Olha, qual coisa linda e maravilhosa. Como a alva, aleluia, será a sua saída. Aquela primeira estrela da madrugada é a alva. Estrela d'alva, da madrugada para o amanhecer. Quem já viu essa estrela? Quem já viu? Eu já vi. Eu ia muito no monte, né? Buscar Deus da madrugada, contemplando as maravilhas de Deus. Olha aí, será a sua saída, e Ele nos virá como uma chuva. Mas não é uma chuva, não é uma chuva, irmãos. Não tem chuva comum, mas tem chuva, irmãos, que vem um dia após o outro, várias vezes, e ela não muda muito a situação. Mas aquela chuva que o agricultor está esperando, ele planta ali a semente do milho, ela fica grandinha, e se não chover naquele período, ele perde toda a plantação. E aquele agricultor que teme a Deus, que busca a Deus, vem a chuva no tempo certo para aquelas plantinhas, e ele ganha ganha o seu lucro, paga as suas contas, porque ele confia em Deus. Eu lembro no tempo que o Bolsonaro estava governando, irmãos, todo o Nordeste chovia, porque Deus controla a natureza. Quando os maus governam, o povo sofre, sim ou não? Quando os maus governam, a natureza sofre. Quando os maus governam, irmão, tudo sofre. A natureza geme, a terra geme. Quando os bons estão no poder e governam bem, a chuva vem no tempo certo, o frio vem no tempo certo, tudo vem certinho. O Nordeste, irmãos, no tempo do Bolsonaro choveu muito lugar, vem muita chuva, vem muita prosperidade. Vai lá ver lá agora, muitos lugares. Então a gente vê os sinais, a gente vê as nossas escolhas, e a gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar. Aleluia, Jesus. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Os teus juízos sairão como a luz. Irmãos, olha que coisa linda. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que o holocausto. Ou seja, as pessoas estão praticando a religião, mas não conhecem o amor de Deus, o perdão de Deus, não conhecem a mudança de Deus. Nós temos que buscar a Deus e viver a palavra de Deus, viver o que Deus quer para a nossa vida. Por isso que ele fala, olha, eu quero misericórdia, eu não quero só ritual, eu não quero ritualidade, eu não quero choro. Irmãozinha, né, banda linda, só assim, ó. Não, eu quero mudança. Aí põe a mão no coração assim, tira a foto assim, ó. Faz assim, ó. Mas a gente tem que ver Jesus lá fora. Não é só dentro da igreja para tirar foto, não, né? A moda tá uma tiração de foto, né? Sim ou não? Sim ou não? Aí tira a banda tocando, tira o pastor. Também o pastor também tira umas fotinhas, né, irmãos? Não é errado. Não estou falando que é errado, irmãos. Mas tem que ser crente aqui dentro e ser crente lá fora. Aleluia! Fazer o ritual nosso aqui, fazer a nossa liturgia, fazer a nossa obrigação diante de Deus, com amor, com entrega, e levar para casa, levar para o trabalho, levar para a família, levar para o namoro, levar para o casamento. Aleluia, para que outros se convertam. Aí tem hora que dentro da igreja está pior que no mundo, né, irmão Coca? Tem hora que dentro da igreja não tem misericórdia, não tem perdão, não tem mudança de vida. As pessoas vão se afastando por causa disso. Aí Deus toca nisso aqui. Olha o que ele fala, porque a sua bondade é passageira, a sua bondade é como a nuvem, olha aí, como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Cedo vem o sol, tira tudo aquele molhadinho das plantas. Então nossa bondade, a nossa misericórdia tem que ser por muito tempo. E tem gente que faz misericórdia com as coisas dos outros. Ela não tira do bolso dela, ela dá o que ela pega dos outros. Isso não é bondade. Eu vou dar uma roupa, ela pega dos outros e doa, e leva o nome de bondade. Pega um móvel,
pega uma comida dos outros, entrega para o pobre, mas dela ela não dá. E quando dá, ela exige. Quando ela dá, ela olha a quem? Ah, eu vou dar para fulano, porque ele me obedece. Eu mando ele fazer, ele faz. Isso não é misericórdia, isso não é bondade. Isso é troca de favores. Agora a bondade e a misericórdia é você ajudar e não esperar nada em troca. Olha para o irmão e fala assim: eu vou ajudar e não esperar nada em troca. A gente espera a gratidão. Amém? Jesus esperava a gratidão, mas ele não se decepcionava quando não tinha gratidão. Não se decepcione quando não tem gratidão. Amém? O pastor tem que estar assim. Todo pastor que me ouvir tem que estar assim. Você tem que ajudar e já esperar uma ingratidão. Porque são poucos que agradecem, são poucos que voltam, são poucos que ficam do teu lado. Come daquilo que você prega, come daquilo que você ajuda. Usufrui do templo. Ah, não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta. Mas senta na cadeira que comprou com o dízimo. Senta, ouve o som que comprou com o dízimo. Bebe da água gelada que comprou com o dízimo. Ah, o pastor é Uber, o pastor tem que buscar e levar. Sim ou não? Ah, o pastor tem que ir para lá e tem que ir para cá. Não, irmãos, o pastor não é Uber não. O pastor não é Uber não. O pastor faz uma graça, uma misericórdia. Se a pessoa não tem condição, tem gente que tem condição. Aí eu falei para a mulher, eu quase falei para ela, né? Eu pensei comigo, eu falei, eu devia ter falado. Ai, o pastor fulano, não vou falar, Deus abençoe ele lá na cidade dele. Deus abençoe ele, a esposa dele, os filhos dele. Ai, o pastor fulano era bonzinho, me buscava em casa. Mas abandonou ele no tempo que ele estava aqui. Sim ou não? Aí, irmãos, aí a pessoa gasta um monte de besteira, mas não paga o Uber para vir na igreja. Uber aqui é barato. R$60 dá para ela vir todo domingo na igreja. 15 conto. Sim ou não? Sim ou não? Não, mas para ir dinheiro lá na farmácia, vai pagar o Uber. Vai no mercado, paga o Uber. Vai lá no shopping de Uberaba, paga o Uber. Vai para não sei onde, paga o Uber. Mas para pagar R$15 para ir na igreja, o pastor que tem que vir que buscar. O pastor ele não faz nada, é um vagabundo. Eu estou dando dízimo e oferta, é obrigatório. O pastor virou Uber agora, outra profissão do pastor. O pastor tem que ser pedreiro. O pastor tem que ser vidraceiro. O pastor tem que ser Uber. O pastor tem que ser limpeza geral, junto com a pastora. O pastor tem que ser paisagista, né? Cuidar das plantas da igreja. O pastor tem que ser terapeuta. O pastor tem que ser psicólogo. O pastor que tem que ser exorcista, expulsar capeta quando tem. O pastor, irmãos, ele precisa. Não, o pastor precisa. Olha lá, tá ouvindo até minha voz, ó. Né? O pastor tem que dar comida para os mendigos. O pastor tem que ser assistente social. E o pastor é vagabundo. Quem já ouviu isso aí? O pastor não faz nada, dorme o dia inteiro. Pois tem um monte de pastor morrendo, irmãos, obeso, gordo, que não aguenta os ataques do diabo, através da boca dos falsos profetas, dos falsos crentes. Ah, o pastor comprou uma roupa, um tênis, não tem direito de ter um tênis novo. Ah, o pastor está fazendo alguma coisa, está roubando. Por que todos os pastores roubam? Não tem diretoria, não tem relatório, não tem os compromissos da igreja, não tem luz, não tem água, não tem taxa da igreja. Ou os que pagam aluguel, ou os que pagam energia da casa pastoral. Então tem pessoas que vivem, irmãos, projetando a sua incapacidade, a sua miséria espiritual no pastor. O pastor não pode ser feliz, o pastor tem que viver, como se diz, numa pressão psicológica, numa cobrança financeira, numa cobrança espiritual. O pastor não pode, ele não tem o direito de ser feliz com a sua família. E se é feliz, as pessoas não gostam.
As pessoas gostam que o pastor sofre. Vocês sabiam disso? O que dá mais ibope é o pastor sofrendo. O que dá mais ibope é a fulana que largou do fulano. O que dá mais ibope é o fulano que morreu de acidente. O fulano que morreu, como é que fala aí? Suicídio. Não, mas melhorou a igreja, ninguém fala, irmãos. Olha, o pastor visitou a fulana ficou boa. Não se fala nada. Então assim a gente vê que o ser humano, ele tem algo dentro dele, do coração dele, em valorizar tudo que não presta. O policial que salva uma criança engasgada, você não vê o vizinho falando pro outro. Mas o policial que bateu no vagabundo fala. Ó, bateu no fulano lá, ó. O policial é um maldito, o porco. Mas quando o barraco tá pesado, né, quem chama? Chama a polícia. O marido tá batendo na mulher, irmão brigando com o irmão. Quem que chama? A PM. Deus abençoe a PM. Deus abençoe o PM. Deus abençoe a polícia civil. Vai lá ficar vendo aquele povo cheio de sangue, com tiro, com facada, fogo, mulher com o pescoço cortado. Vai desenterrar lá, né? O homem foi condenado a 26 anos aqui, ó. Vai lá ver todas aquelas tranqueiraiadas lá. E a gente tem que valorizar o policial civil. Tem que valorizar, como é que fala lá, a perita. O médico, não carniceiro, o médico verdadeiro. Tem que aprender a valorizar, aprender a elogiar. O mecânico bom, o músico bom, o pastor bom. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Tem que valorizar uma irmãzinha boa, fiel a Deus. Tem que valorizar, valoriza. Que saia da tua boca palavras de edificação, palavras boas, para que a sua beneficência seja verdadeira. Fala assim: para que a minha beneficência seja verdadeira. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa um pouquinho do meu desabafo, irmãos. Talvez tenha alguém que precisa ouvir. Acha que faz muito e faz com as coisas dos outros. Faz caridade com as coisas dos outros. Não tira do próprio bolso. Não sacrifica de si mesmo. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus. Que nós possamos ser como aquele leproso curado, Senhor. Jesus curou 10, mas um só voltou para agradecer. Senhor Deus, que nós pastores, nós que ajudamos as pessoas psicologicamente, Senhor, através da Tua palavra, visitamos, levamos as pessoas nos lugares, que nós tenhamos um coração sarado, para não odiar, para não se vingar, para não orar contrário, Senhor, que possamos ter o coração sarado, Senhor, porque até Jesus, dos 12, um traiu, dos 12, um negou a Jesus, dos 12, 2 eram orgulhosos para pedir o melhor lugar, dos 12, Pai, tinha um que era incrédulo, Tomé. Dos 12, Senhor, só tinha um discípulo verdadeiro, que na sua imaturidade pediu para descer fogo do céu e matar o samaritano, que era João. Então todos eram imperfeitos, todos eram ingratos no começo, mas Jesus fez dele pessoas boas. Que Jesus faça de nós pessoas boas, que possamos se voltar para Deus e sermos pessoas boas. Pai querido, que tudo que fazemos de bom, Senhor, possa retornar para nós do Senhor, Pai, do Senhor. Que a nossa esperança seja o Senhor Jesus, que o nosso reconhecimento seja do Senhor Jesus. Pai querido, que possamos fazer o bem sem olhar quem, que possamos fazer o bem sem esperar retorno, Pai. Mas se vier o retorno, possamos, ó Deus, agradecer. Pai querido, abençoe esse teu filho nessa noite, essa tua filha. Quantos de nós ajudamos pessoas, Senhor, e foi as primeiras a virar as costas, foram as primeiras a abandonar, Senhor. Que esse teu filho, essa tua filha seja curado dessa ferida. O Senhor tem tempo, Pai, que nos despedaça. Tem tempo que o Senhor permite as pessoas nos machucarem.
Tem tempo que o Senhor nos permite, ó Pai, as pessoas nos traírem, nos abandonarem. Mas o mesmo Deus que permite o abandono, a traição, a frustração, é o mesmo Deus que fecha a ferida. Levanta outras pessoas gratas, outras pessoas que valorizam, outras pessoas que amam, outras pessoas que trabalham ao redor, em volta do pastor. Pai Jesus, Pai querido, eu agradeço pelas almas, pelas ovelhas, por esse rebanho, por esse aprisco, que o Senhor me confiou. Eu peço, Pai, como Jesus orou, eu peço para que o Senhor não tire elas do mundo, mas que o Senhor livre elas do mal, Senhor Jesus. No mundo teremos aflições, mas que possamos ter ânimo, que esse ânimo seja derramado em nós, que esse ânimo seja derramado em nós agora, porque Jesus venceu o mundo por mim, Jesus venceu o mundo por essa pessoa, Pai, e também venceremos o mundo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu recebo, Senhor, essa palavra, que o teu filho receba essa palavra, Senhor. 1000 cairão ao seu lado, aleluia, ao seu lado esquerdo, 1000 cairão ao seu lado esquerdo, 10.000 à sua direita, mas eu e você não seremos atingidos. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse domingo do Senhor, domingo que Jesus ressuscitou, no domingo de manhã. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Não termina ainda não, Bruna, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Graças a Deus. Você que ficou até o último minuto da pregação, você que está me ouvindo agora, você tem problema de espiritual, problema com espíritos, demônios, você que vive possesso, ou sente que está possesso, vítima de feitiçaria, vítima de macumbaria, vem para a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que você vai ser liberta, vai ser curado. Seu casamento não está indo bem, sua vida financeira não está indo bem, por causa de obra de feitiçaria, venha para a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que você vai ser curado, abençoado e liberto. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Terça-feira, culto de oração. Vem orar conosco. Amém? Glória a Deus. Deus me usa muito na cura e na libertação, irmãos. Então quem estiver me ouvindo aqui, remédio não resolve, psiquiatra não resolveu, né? Vê vultos, é agredido dentro da tua casa, bruxaria dentro da tua porta, da tua casa, vem para a primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Igarapava. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos para os céus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Deus vivo, hoje e para sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.